Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer a você pela audiência e pela oportunidade de estarmos aqui juntos trabalhando a nossa espiritualidade. Vamos convidá-los a fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, iluminando e amparando cada lar conectado conosco nesse instante. Que o teu amor se estenda levando paz, saúde, equilíbrio, esperança e, acima de tudo, alegria em cada coração. Obrigado, Senhor, que assim seja. Hoje vamos abordar um assunto muito interessante, gente. Vamos falar sobre os animais, sobre os espíritos dos animais. Afinal de contas, os animais têm espírito? Então nós vamos trabalhar esse tema. É um tema muito interessante. Qual a relação entre os animais e nós? Como fica os nossos relacionamentos, no passado, no presente e no futuro? Como será, os espíritos dos animais? Se eles existem, evoluem também como ser humano? Como funciona isso? Então nós vamos estar falando desse tema, que é um tema muito interessante. Bom, gente, a princípio, em relação ao espírito dos animais, existem alguns livros que dizem que os animais têm espíritos e outros não. Dentro da própria obra de Allan Kardec, Kardec coloca no Livro dos Espíritos que os animais possuem apenas princípio inteligente e não necessariamente o espírito. Mas já existem outras obras de Kardec, aonde Céu e Inferno, por exemplo, que Kardec coloca que tem espírito sim, que são espíritos primitivos nos seus primórdios, mas que têm espírito. Então, na verdade, não há uma contradição, mas é um processo de evolução, porque as obras kardecianas foram saindo e à medida que foi saindo, foi tendo essa visão. Então, na verdade, o que nós podemos afirmar é que os animais têm o que nós chamamos de princípio inteligente, que nada mais é, nada menos que o espírito em formação, em fase de formação. A gente chamaria de espírito após a fase em que ele começa a estar habitando o corpo humano. Até então a gente chamaria de princípio inteligente, mas é um espírito de forma primitiva, de forma pequenina, inicial, sim. Então nós podemos dizer, de um modo geral, que os animais têm espírito sim, e eles evoluem, como evoluem os espíritos dos homens. E mais do que isso, os espíritos nos informam, e inclusive não é só a informação dele, mas de outros espíritos que nós vamos comentar, que os animais são nossos irmãos, e que nós, dentro do processo evolutivo, já passamos por esse reino animal, porque o ser, ao ser criado, ele passaria pelo reino mineral, vegetal, animal, hominal, e o reino angelical, e um reino crístico posterior. Então, nós passamos pelo reino animal. Então, nós já fomos um dia um animal. Olha que interessante. Já passamos por essa escala evolutiva. E diante disso, a visão que nós devemos ter dos nossos irmãos menores, que são os animais, é de que eles são nossos irmãos e por isso merecem ser tratados com todo amor, com todo respeito e com todo carinho, além de toda consideração, porque eles, na verdade, dão suas vidas por nós todos os dias. Centenas de animais são sacrificados todos os dias para nos alimentar. Então, veja que capacidade de renúncia desses seres que vivem em função de nós, que seria uma espécie superior. Então, nós temos que realmente repensar a nossa conduta em relação aos animais. Qual o papel que o animal representa, ou desempenha na nossa vida? Qual é a nossa relação? Como estamos vendo, como vemos hoje os animais? A gente sabe que já houve uma mudança muito grande, no sentido de consideração, no sentido de respeito, em relação aos animais. Mas os abates, por exemplo, eram de forma muito violenta,
muito desumana, vamos assim dizer, né? Onde os animais não tinham nenhum preparo, então surgiram leis que amparam para que esses animais tenham uma morte, vamos dizer assim, não violenta e não dolorosa como era antes, né? Sendo indicado anestésicos para que ele possa, vamos dizer assim, dar sua vida para nós de forma que ele não sofra tanto, né? Então hoje já existe legislação para isso, já existe leis que amparam, né? Mas a gente sabe que ainda na clandestinidade existe essa violência para com os animais, né? A gente vê pessoas atirando na cabeça de porco, matando o animal de uma forma bruta com um punhal mesmo, e umas coisas assim muito tristes, né? E o que é mais triste é da gente ver ainda, né, animais sendo maltratados, vivendo de uma forma totalmente absurda, jogados pelas ruas, e as pessoas parecem que não dão muita importância, né? Aliás, a gente vê ser humano deitado nas calçadas e as pessoas parecem que acostumam com essa visão, né, de achar normal isso. Isso não é normal, gente. Eu acho que enquanto nós estamos sendo indiferentes a esses seres humanos que estão marginalizados na nossa sociedade, ao distrato que nós ainda temos para com os animais, isso caracteriza ainda uma brutalidade muito grande nossa, uma ignorância muito grande que precisa realmente sofrer várias transformações. Mas já existe uma grande soma de pessoas da nossa sociedade que tem o maior cuidado, o maior carinho e que estão preocupados com os animais, né? Só que nós achamos que essa preocupação ainda é de uma minoria. Nós precisamos nos sensibilizar diante disso. Nós temos que tomar algumas medidas, algumas atitudes que realmente nos levam a uma reflexão, como o abandono de animais nas ruas, né? O descaso em relação à fome dos animais, aos cuidados de vê-los deitados no chão, às vezes frio, né? Com esse frio a gente passava a ver alguns animaizinhos na rua encolhidos, né? E assim, quando é um ser humano, a pessoa lembra de dar um cobertor, de fazer uma coisa, mas quando é um animal, as pessoas não têm ainda essa... Não são todos que têm, mas eu já vi pessoas sair do seu carro, tirar sua própria blusa e agasalhar o animal num gesto assim belíssimo, né, que nós entendemos. Agora, observa que, na verdade, Francisco de Assis, que eu diria que representa, né, o protetor dos animais, ele tinha um carinho especial e ele já nos falava da importância desse cuidado que nós devemos ter, desse respeito, né? E ele chamava sempre os animais de meu irmão, né? Então essa era um perfil de Francisco de Assis e de outros espíritos evoluídos que já tiveram na Terra e que tinham esse perfil e entendiam os animais como nossos verdadeiros irmãos, né? Hoje a gente vê que eles, além de nos alimentar, doando o seu sangue, a sua carne, seus ossos, doando tudo para nós, né? Ainda hoje ele doa afetividade, né? Então eu percebo que hoje centenas de pessoas que vivem sós tem no animal ali aquele ser que trabalha e auxilia dentro da questão dos relacionamentos, dentro da questão da solidão. Então, hoje o animal ocupa um papel, né, na nossa afetividade, da minha visão, muito grande. Muito grande. Né? É difícil o lar que não tenha um animalzinho de estimação e que as pessoas não tenham ali um carinho, né? E em relação a vivermos a era da solidão, né? Então o animal ele tem sido um grande amigo, vamos assim dizer, a tal ponto de certas pessoas dizer, olha, eu não acredito mais no ser humano, mas nos animais eu acredito. Interessante, né? É uma descrença em relação à atitude do ser humano e uma supervalorização
dos relacionamentos com os animais, né? Então a gente percebe que os animais, durante milênios na Terra, eles foram escravizados, né? Porque você sabe que antigamente nós não tínhamos carros e quem puxava as carroças eram os burros, né? Eram os cavalos, os animais de um modo geral, as vacas que também carregavam aqueles carros de bois que transportavam, né? E eles eram violentados, porque muitos deles apanhavam para poder carregar o fardo pesado, né? Os cavalos eram muitas vezes também violentados com chicotes para fazê-los carregar aqueles fardos pesados. Então, durante milênios, o animal vem sendo totalmente sacrificado em todos os aspectos que a gente possa imaginar. Então, o nosso programa de hoje é para que a gente repense a nossa conduta, para que a gente possa olhar esse animal com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de afeto, com um pouco mais de respeito que nós deveríamos ter em relação a eles. E nos convidar a uma reflexão. Qual tem sido a nossa conduta em relação aos animais, né? Como estamos agindo? Com indiferença, né? Com sensibilidade ou não? Eu vivenciei uma cena muito interessante. Um cavalo foi atropelado certa feita próximo lá do bairro que eu morava ali no 1º de março, e o cavalo foi atropelado e as pessoas passavam e ele caído, machucado, e ninguém fazia nada. Nós ligamos para a prefeitura, para alguém vir pegar o cavalo ou tomar alguma atitude, mas ele passou ali a noite toda. A gente ficou preocupado, teve gente que a gente levou água, alguma coisa para ele, e ele caído no chão, tipo, as pernas estavam quebradas, não sei o que aconteceu, foi um acidente. E ninguém tomava nenhuma providência, né? E o cavalo ali passou a noite toda ali com as pernas quebradas e a gente tentando achar alguém que pudesse socorrer. Você acredita que não tem ninguém numa cidade igual essa que se dispôs a ir lá a buscar esse animal? Nós ligamos em todos os órgãos competentes do governo, da prefeitura, de tudo, e as pessoas dizem, nós não vamos mexer com isso agora não, deixa amanhã, gente, agora está tudo fechado, tipo, vai ficar aí com a perna quebrada a noite inteira, e, né? No outro dia, era meio-dia e ninguém tinha tomado nenhuma atitude, né? E nem o dono apareceu, nem a prefeitura, nem ninguém para tomar uma providência. Eu achei aquilo um descaso, um absurdo, né? De ver aquele animal morrendo ali, com dor, todo machucado, sem ninguém tomar uma atitude. Então nós ainda temos isso, né? Isso é muito triste. Então nós precisamos rever, porque dentro de uma visão filosófica reencarnacionista, nós passamos pelo processo de vida animal, né? E tivemos essas situações. Então, à medida que o planeta vai evoluindo, as pessoas vão mudando a sua conduta em relação aos irmãos inferiores, menores. Então, o cuidado que nós devemos ter, né? Então, eu vejo assim, eu tentei várias vezes ser vegetariano exatamente em função da dó que eu tinha dos animais, né, de serem sacrificados e morrendo, né, ali. Então, toda vez que eu deixava de comer, a minha ajudante dizia assim, de novo, doutor Márcio, o senhor vai deixar de comer? Porque eu passava uma semana, um mês sem comer carne e de repente eu voltava a comer de novo, tinha minhas recaídas, né? Então, quando a minha filha nasceu, a Camila, que hoje tem 33 anos, eu disse, não, agora, pelo menos a vaca eu não vou mais comer, porque eu acho um absurdo eu comer um parente tão próximo, né? Porque a vaca é mamífera, né? Como que eu vou estar comendo uma vaca? Então, eu deixei. Aí, às vezes, meus filhos perguntavam, pai, mas você não come porque você não gosta? Eu digo, não, é um protesto, porque eu acho que nós não devemos comer os animais, né? É uma coisa assim absurda. Eu acredito que um dia nós vamos comentar sobre comer animais como os canibais que comiam os próprios homens. É algo assim que vai ser considerado absurdo
a gente comer os animais, né? E eu diria que hoje a gente já consegue viver na sociedade muito bem, sem se alimentar de carne de animal nenhum, né? A nutrição desenvolveu de tal maneira que nós temos condição de ter todo o aporte proteico necessário sem necessariamente se alimentar de um animal, né? Mas nós vamos ter que realmente estar trabalhando isso ao longo dos anos ainda, porque ainda existe, né? No Brasil são milhões de animais sacrificados para nos alimentar diariamente, né? Então, essa é uma questão muito séria e polêmica. Mas eu não consegui deixar, por exemplo, né, o frango, o peixe, que são animais também, né? De vez em quando o porco, que é o baconzinho famoso, né? Então, eu estou trabalhando isso porque eu acho um absurdo. Mas pelo menos nessa encarnação eu deixando a vaca, quem sabe eu já estou me preparando para a próxima, né? Mas muitas das crianças que nascem hoje, não sei se vocês repararam, que elas já não comem carne naturalmente. Elas têm nojo, né? Ainda diz, nossa, é carne? Não. Quando você põe na alimentação delas e elas percebem, elas não querem de jeito nenhum, elas tiram fora do prato, elas não comem, elas têm até náusea, né? Uma coisa fantástica. Então, essa evolução ela está se dando naturalmente e com certeza, à medida que a Terra vai evoluindo, nós vamos deixando de nos alimentar de forma bárbara, que eu chamo isso um barbarismo ainda, de matar os animais, né? Seja ele qual for. Então, eu gostava muito de pescar. Eu ia em pescaria muitos anos, mas aproximadamente quase também isso, uns 30 anos atrás, eu fui pescar. E aí, quando eu peguei o peixe, eu achei muito interessante, ele ficou me olhando, sabe? É como se ele estivesse me olhando. E eu disse, meu Deus, esse peixe parece que está me olhando. Para onde eu olho, ele vai com o olho em cima e com aquele olhar de sofrimento, né? Aí eu me senti tão mal, mas eu senti tão mal, eu disse, nunca mais eu quero pescar nenhum peixe, porque é um absurdo. O homem ainda sentia prazer em fisgar e sentir aquela coisa no anzol ali puxando, e é um prazer que eu diria é um prazer próprio de um ser bem inferior, no meu ponto de vista. Então nós não podemos alimentar esses prazeres, né? Como o prazer de caçar, por exemplo, né? Os homens antigamente tinham como diversão, entre aspas, né? Caçar os animais. Olha que coisa triste. Você ir para uma floresta para caçar um animalzinho que está ali muito vivendo harmonicamente, em paz, e aí além de ter os predadores naturais, que são os outros animais superiores, ainda ser predado pelo homem, né? Então é muito triste isso. Então aquele foi o último peixe que eu pesquei, graças a Deus, e não pesquei mais porque eu acho que é uma judiação muito grande você enfiar aquele anzol na boca do coitado e sacrificá-lo dessa maneira. Mas ainda estou comendo peixe, então isso me deixa triste porque eu era já para ter superado isso. Mas eu tenho uma esperança. Existem algumas fazendas maravilhosas e gigantescas na China de barata. Olha que interessante. E eles descobriram que a barata, ela tem uma proteína extraordinária. A barata ela tem uma secreção esbranquiçada, como se fosse um leite, que é 5 vezes mais nutritiva do que o leite de búfalo, só para você ter uma ideia. Tem 5 vezes mais proteína. E descobriram que a barata, ela tem... a asa dela é creatina pura. Enfim, eles estão com fazendas gigantescas, onde eles processam essa barata e transformam em proteína saborizada, que você nem sabe que está comendo barata, por exemplo, né? Então, com sabores diversos, né? Depois você olha na internet e coloca lá, fazenda de barata na China, você vai dar uma olhadinha e vai ver que eu não estou inventando. Então, eu acho isso uma evolução. Porque nós vamos deixar de comer os animais, que são nossos parentes mais próximos, para comer um inseto, né? Então, é menos mal, né? Não deixa de ser um animalzinho que está sendo sacrificado, a barata. Mas, teoricamente, em grau de parentesco,
Você fica rindo. Em grau de parentesco, é muito menor do que uma vaca, que é um parente muito mais próximo, né? Então, esses hábitos mais acelvajados nosso, à medida que nós vamos evoluindo, eles vão desaparecendo, né? E aí a gente começa a perceber que realmente nós precisamos caminhar nessa direção e abandonar, porque comer carne é vício, não é necessidade. Nós conseguimos viver bem sem comer os animais. Essa é a grande verdade. Então nós precisamos acabar com esse vício. Olá, eu sou a Gisele Amorim, sou produtora do programa Encontro com a Espiritualidade e trago aqui a participação pelo WhatsApp da Patrícia de Cáceres. Ela pergunta: vocês falam que os animais têm espíritos, então como que funciona a reencarnação dos animais? Os animais, o processo reencarnatório neles existe sim. E os espíritos colocam que o processo de reencarnação deles é muito mais acelerado que no nosso. Nós, quando desencarnamos, nós passamos um período no plano espiritual se preparando, estudando e demora um certo tempo para a gente reencarnar novamente. Eu diria que é uma média de 50 anos aproximadamente que a gente passa na erraticidade. O que é isso? É o período compreendido entre uma encarnação e outra. Já os animais, isso se dá de forma muito rápida, não é esse tempo todo, tá? Eles podem desencarnar hoje e encarnar amanhã. Então, o processo de reencarnação dos animais é muito mais acelerado do que o processo reencarnatório nos homens. Mas a reencarnação faz parte do mundo animal, sim. Mais uma participação pelo WhatsApp é do Sebastião, do Parque Cuiabá, na cidade de Cuiabá. O fato de Jesus ter nascido em uma manjedoura entre os animais, será que quer dizer alguma coisa? É alguma mensagem para nós? Olha, sim, mas a mensagem maior é da simplicidade, né? De que realmente ele veio para os simples, para os humildes, ele está falando mais de simplicidade, mas não deixa de ser um sinal para nós de que muitas vezes, né, aquilo que a gente busca, o luxo, o conforto exagerado e tal, não simboliza assim, vamos dizer assim, a pureza, o contato, né? Então eu acho que assim como Jesus ele tinha um carinho muito grande, né, por todos os seres pequenos, de um modo geral, né? Eu não lembro de nenhuma passagem de Jesus estar tecendo algum comentário sobre o mundo animal, a não ser numa parte que ele passa e tinha um cachorro morto e aí todo mundo dizendo que coisa horrorosa, né? Animal em decomposição, e ele diz que dentes lindos tinha esse animal. Então Jesus sempre tinha essa visão, né? Então com certeza essa lição da manjedoura, ela tem uma simbologia sim, e a gente mais tarde pode até receber alguma mensagem sobre isso. A participação da Dona Marinalva, do bairro Mapim, em Várzea Grande. Eu já li em alguns livros, Dr. Márcio, que muitos espíritos eles gostam de ficar em abatedouros de animais. Por que isso? Tá certo. A sua colocação é verídica, porque nesses locais existe muito sangue e existe muita energia vital, porque o animal é muito rico em energia vital, né? E eles vão para sugar essas energias, entendeu? Então eles ainda, devido à sua inferioridade, eles necessitam desses fluidos mais densos, mais pesados, né? Então eles vão lá para sugar ali a energia vital que muitas vezes é abundante em função do sangue, de toda aquela situação ali dos animais mortos, né, abatidos. Gente, em relação a livros, né, que nós indicamos, alguns livros espíritas são Os Animais Têm Alma,
e Animais e Espiritismo. Então, são 2 livros que nós indicamos. O Livro dos Espíritos também fala a respeito dos animais, né? E algumas obras de Kardec. O livro Céu e Inferno, Obras Póstumas, faz algumas referências, né? Então, são esses os livros que nós indicamos aí. Vamos aos nossos avisos, então. Gente, um dos nossos avisos é em relação à nossa cirurgia espiritual. Todo início de semestre nós temos uma cirurgia espiritual, né? Uma no início do ano e uma no meio do ano, né? Que seria agora em agosto, vai ser agora no primeiro final de semana de agosto. Então, nós estamos aqui convidando vocês que queiram participar, você que tem alguma doença incurável, você que tem algum problema que, do ponto de vista médico, não resolve, né? A cirurgia espiritual, ela pode ajudar muito. E o que é melhor, é totalmente gratuito. Você fica internado durante 3 dias e nesse período você recebe a cirurgia espiritual de acordo com o seu merecimento, né? Então, ela vai acontecer agora, né, no primeiro final de semana de agosto. Sexta, sábado e domingo. Se eu não me engano, no dia 3, 4 e 5 de agosto. Então, você pode entrar em contato pelo nosso telefone, você faz a sua inscrição para a cirurgia. Se você é do interior, você pode vir direto, faz a inscrição e venha direto. Mas se você mora em Cuiabá, a gente recomenda que você faça um tratamento espiritual de preparação para a cirurgia. O ideal é 3 semanas antes você já começa esse tratamento, né? Se preparando espiritualmente para a cirurgia espiritual. Então, um dos avisos é em relação a esta cirurgia, né, que nós sugerimos, porque realmente vale a pena. O outro aviso é em relação ao Lar de Amparo Eurípides Barçanufo, onde atende pessoas com depressão, tentativa de suicídio, síndrome do pânico e outras doenças mentais leves, né, exceto esquizofrenia, essas psicoses maníaco-depressivas e outras doenças mais graves. Então, você pode procurar, né, passa por uma triagem e você vai receber, né, ter a oportunidade de ser internado gratuitamente, sem pagar absolutamente nada, né, na nossa instituição. Centenas de pessoas já passaram por lá, né, e o resultado é espetacular. Já tivemos mais de 12.000 internações, então são milhares de pessoas, né, com um resultado extraordinário, principalmente na área de depressão. Gente, outro aviso nosso é em relação ao bazar. Nós temos um bazar que chama Bazar Mãe Menininha, né, em homenagem à Mãe Menininha, e que lá nós oferecemos à comunidade por preços bem irrisórios, né? Roupas, calçados, quadros, utensílio doméstico que você tem em casa, que está lá parado. Você comprou uma geladeira, tem uma geladeira parada, você pode doar, que a gente, nesse bazar, a gente repassa para a comunidade por um preço bem simbólico diante do que vale, e a gente já está ajudando a comunidade e ajudando a nossa instituição, que essa renda é exatamente para manter a instituição e para auxiliar as próprias mãezinhas nas suas cestas básicas, nas suas necessidades básicas que nós auxiliamos. Então, se você tem aí na sua casa roupa, calçado que você pode doar, a gente gostaria de estar solicitando, né, que você pudesse deixar para nós em algum local, né? Às vezes você não consegue ir lá por causa da distância, mas o ideal é você ir para conhecer a nossa instituição. Já aproveita, vai, olha a instituição, conheça, né? Então, leve para nós lá essas roupas, esses calçados, né? Um quadro que às vezes está na parede, você está cansado daquela imagem, não gosta mais dele, quer doar, doa, que a gente transforma ele em, né, verba para auxiliar os mais necessitados. Temos também a nossa livraria Chico Xavier, né, gente? A livraria espírita, onde nós temos livros espíritas dos mais diversos, né, por um preço
extremamente acessível e que você pode estar entrando em contato conosco pelo telefone também. Se você quiser algum livro, a gente atende, né, no caso, por telefone, mas também é a oportunidade de, sei lá, conhecer a nossa livraria. Gente, queremos convidar você também para a nossa reunião pública. Nós temos, toda terça-feira, às 20 horas, nós temos palestras no Vantuíri Freitas. E após a palestra, você tem o tratamento espiritual, né, com água fluidificada, o passe, um trabalho extraordinário. Você que mora aí na região da Grande CPA, pertinho, né, ali do 1º de março, vai conhecer, vai assistir às nossas palestras. São diversas salas, vários cursos interessantes, né? E sem contar que você recebe esse banho de luz, né, nesse tratamento espiritual gratuito, sem pagar absolutamente nada. E muitas vezes a nossa vida está uma confusão, é porque nós estamos, como diz o outro, carregado, né? A gente precisa descarregar, a gente precisa ir num lugar que a gente recebe um banho de luz e aí tira essa coisa que está atrapalhando a nossa vida afetiva, a nossa vida financeira, né? Enfim, os nossos relacionamentos. Então, um tratamento é muito importante, você vai ver. Gente, temos a grata satisfação de ter conosco aqui a Alessandra, que está trabalhando há muitos anos conosco,
e hoje é um dos nossos braços direitos, né, da nossa instituição. Tanto tem nos ajudado e que nós temos um sentimento de gratidão eterno. Com certeza os nossos laços serão para muitas vidas, né, Alessandra? Se Deus quiser, né? Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada, doutor Márcio. É sempre uma alegria, né, poder estar junto de mais um programa. E é sempre um prazer porque falar um pouquinho, tanto desse tema quanto falar sobre, né, o Vantuil de Freitas, que eu sempre falo, né, nas nossas aulas, que para mim o Vantuil é como um pedacinho do céu que eu achei na terra. E aí a gente começa, o amor começa a ser despertado, né, pelo outro, pelo próximo. Isso cada vez vai expandindo mais, né? Então eu acho que não importa qual a sua religião, mas que você tenha uma e encontre um local que te traga essa paz, essa vontade de querer ser melhor, porque o motivo da nossa encarnação é a gente querer evoluir, né? É a busca da nossa evolução, né? Então, eu vejo assim lá no Vantuil, porque a gente estuda sempre, aprende sempre, né? E não diferente dos animais, porque eu nem gostava tanto de animaizinho, assim. E lá no Vantuil começou a aparecer há muito tempo atrás, né? Já começou a aparecer os cachorrinhos, os gatinhos, e aí é interessante que a espiritualidade vai envolvendo a gente e a gente vê sintonia, né? Tem pessoas que têm um amor grande, já tem outros que não, né? Mas o importante é a gente saber amar e respeitar, né? Porque é um irmãozinho nosso e que está numa condição inferior, então a gente tem que zelar por eles. Foi como o senhor falou, né? A gente, nesse frio que teve há pouco, uma pessoa, ela pode chegar em você e pedir, né? Você pode né? Você tem um casaco, você tem um lençol, o animalzinho não tem como falar, né? Então, eu acho que essa condição, e quando a gente vê eles, né, abandonados nas ruas, você vê aquela carinha, o sofrimento, o olhinho fala, né? É incrível, né, Alessandra? É incrível. Não, eu fiquei sabendo que morreram não sei quantas mil vacas desse frio. Já pensou? Que judiação! E a gente acha que os animais não sentem frio, né? Então, olha só, né, um animal do tamanho de uma vaca morrer de frio. Eu fiquei sabendo que mais de 2.000 vacas, só não sei aonde, morreram de frio. Eu vi um vídeo, assim, quando eu vi, eu falei, não, eu até chorei, de ver mais de 30, tudo derrubadinha, tudo congelada, elas, o cavalo, e teve muito fazendeiro que daí fez fogueiras, e é interessantíssimo, elas ficavam tudo em volta da fogueira em busca do calor, né? Então, que coisa, né? Que coisa incrível, né? Porque às vezes você vê o animal, que ele tem aquele pelo, né? E você acha que ele não sente frio, né? Mas os nossos animais, principalmente, que estão acostumados com esse calor, né? Quando vem um frio, nossa, eles sentem frio. Eu não lembro onde que eu estava fazendo uma palestra, e eu acho que foi lá no Viana de Carvalho. Eu estava fazendo a palestra e eu vi o cachorrinho no chão, mas ele todo encolhidinho, assim, que ele virou uma bolinha na tentativa de se esquentar, né? Falei, gente, vamos arrumar uma coisinha para esse cachorrinho, porque não é possível, olha o frio que ele tá. Aí uma menina pegou uma cobertinha, jogou e ele ficou todo enroladinho, sabe? Sim, lá no dia do frio, eu estava até lá no Vantuil na segunda-feira, daí a Nara, né, a filha da Cristina, chegou cheio de mantinha, cobertor, blusinha, estava atrás de todos os cachorrinhos para pôr. Então, assim, né, quem, né, tem esse olhar, assim, a gente não consegue, né? Eu fiquei super preocupada. Eu ajudo uma ONG, nossa, foram 3 dias terríveis, a gente correndo atrás, porque o governo, ele ajuda as pessoas. Infelizmente, não é vertente do governo distribuir para os animais. Então, se não for nós, né, população, né, ir atrás para ajudar, realmente morre de frio, né? E a questão também que eu vejo, Alessandra, em relação à higiene dos animais, né? Sim.
Porque o animal, como nós temos necessidade de banho, né? Os animais têm necessidade de tomar banho, né? Às vezes até o gato, né? Você sabe que lá em casa eu tenho gatos, né? E às vezes eu digo, olha a cor desse gato, ele precisa tomar um banho, né? Porque ele fica se esfregando, você acha que ele está querendo carinho, ele está querendo tomar um banho. Por quê? Porque deve ser altamente desconfortável, né? Então eu acho que assim como a gente se preocupa, né, com o nosso banho, porque a nossa pele precisa disso, os animais também têm que tomar banho. Sim, né? sim. A gente, né, e assim, tem muito essa questão do cuidado, é diferente cachorrinho e gato, né? Eu vejo que as pessoas têm muito mais apreço por cachorro, porque ele acaba interagindo muito mais, mas eu acho que o que é fundamental, a gente vive, né, uma pós-pandemia, tantas pessoas, né, desequilibradas, com problemas emocionais, né, perderam entes queridos, e a gente vê muito essa questão dos psicólogos introduzindo um apoio emocional, você ter um animalzinho na sua casa. Sim, né? tem psicólogos recomendando. Então, porque assim, a gente tem muito a aprender com os animais, né? Quando a gente não está bem, parece que eles sentem quando a gente não está bem. Eles vão lá, sentam, né? Encosta, né? Então, assim, você vê o cuidado, o amor que eles têm, né, para conosco, eu acho fantástico, né? E então, assim, eu acho que todo mundo deve buscar. Lógico que, igual a gente estava conversando antes, hoje também a gente vê também alguns extremos, né? Então, os extremos são perigosos, né? Nesse excesso de cuidado, né? De cuidado, assim, de você ter um e tratar como um filho, né? E uma coisa, né? Então, a gente tem todo o excesso tem que ter um pouco de cautela, né? Então, a gente tem que amar, cuidar, respeitar. Às vezes tem gente que não tem afinidade por eles, mas isso é diferente de maltratar. A gente sabe que cada vez mais as leis estão, né, punitivas em relação aos maus tratos, né? Mas a gente ainda vê muita negligência. Então, enquanto o animal está saudável e ele te dá amor, ele serve para você. Daí, quando ele fica doente, quando ele vem a velhice dele, as pessoas abandonam. Então, assim, lá na ONG a gente tem muitos animais que foram abandonados porque estão velhinhos, porque estão doentes. Eu falo, meu Deus, ele deu amor para a pessoa tanto tempo, como que a pessoa tem coragem de abandonar agora na velhice, né? Então, lógico que a gente sabe que tem filhos que fazem isso com humanos, né? Também, né? O ser humano, ele tem muito a caminhar, né? Mas com os animais a gente vê com uma grande frequência isso. E uma coisa interessante na área dos animais é que a gente acha que eles não têm doenças, né? E eles têm todas as nossas doenças, né? Tem animalzinho com problema renal, sim, tendo que fazer diálise, tem animaizinhos com problemas hepáticos. Esses dias uma vizinha minha disse que o cachorrinho dela estava com câncer, ia operar, e talvez fazer a quimioterapia. Eu falei, meu Deus, então tem tudo, né? Eles têm um problema dentário, eles quebram o dentinho, porque tem gente que, né? Então leva o dentista, né? Para consertar o dente. Para raspar, para tirar tártaro. Para tirar tártaro, né? Então tem tudo isso. Aí esses dias uma amiga minha, só falta ter psicólogo para o cachorro. Eu falei, olha, com certeza já deve ter alguém estudando nessa área aí, porque eles também se deprimem. Tem, né? Tem, já toda essa parte. Que interessante, tem psicólogos já preparados para trabalhar, porque né? Eles têm depressão, tem todas as doenças que nós temos, né? A gente tem dificuldade de entender isso, né? Porque a gente ainda é muito grosseiro, né? Essa que é a grande verdade. Mas olhar os animais com esse olhar é importante, né? Sim. Então, gente, nós temos que hoje aproveitar esse programa para a gente estar repensando, né, em relação à nossa conduta em relação aos animais. Eu confesso que, apesar da minha preocupação sempre, né, em não comê-los, eu nunca fui muito de dar muita atenção, de essa coisa, eu sou mais grosseiro, né? Mas, à medida que eu estou envelhecendo,
eu estou me tornando mais sensível, interessante, né? Eu já consigo enxergar o animalzinho, eu já consigo perceber que ele precisa de um cuidado, né? E principalmente em relação à rua, né? Porque os animais na rua, eles são muito mais vulneráveis, né? De acidente, de serem maltratados, de comerem qualquer coisa, eles comem qualquer coisa que está no chão, que está jogado, e não é porque é um cachorro que ele não vai pegar infecção intestinal igual adulto, né? Ele tem também todo esse processo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Existe ainda uma cultura de pessoas, Alessandra, que o animal, carne, por exemplo, estragada, ele dá para o cachorro. Não, eu não posso comer, mas o cachorro pode. Ué, o que você não pode comer, o cachorro não pode também, ué. Como que você vai dar? O ser humano, né? Porque assim, às vezes a gente vê algumas doações que a gente recebe lá no Vantuil também. Tipo assim, um pé de sapato. Eu falo, gente, mas como que a pessoa doa um pé de sapato? Tipo assim, né? Eu vou ter de achar alguém que já perdeu um pé para ele ter validade, para ele ter só que, né? Dar o sapato furado, né? Não, infelizmente, né? A gente é complicado, né? E a mesma coisa essa questão de alimentos estragados. O mal que vai fazer para esse animalzinho é sem precedente. E outra coisa, eu sempre falo sobre o calor nosso, né? Então, Cuiabá, a gente tem o ano todo 35 graus, 40 graus. Então, se você puder colocar um potinho de água, né? Você mora em casa, para fora, porque eles passam muito sede. Né? E aqui a gente, né, é uma cidade que não chove, então desidrata e morre por desidratação. Exatamente. Lá em casa nós temos até uma espécie de um chafarizinho para ele tomar água, porque tem que ser assim. Para estimular ele a tomar água, né? Porque um dos problemas dos gatos é renal, porque eles não tomam água. Né? Então, quando você põe ali, aquele barulhinho lembra eles que eles têm que tomar água, né? Exatamente. Então, é interessante. Então, nós temos que tomar todos esses cuidados, porque são nossos irmãozinhos, né? Eu tenho uma história muito interessante, não sei se você conhece a história do Chico, né? Que o Chico, ele encontrou um formigueiro, né? Na casa da tia dele, e aí ele chegou para as formigas e falou com as formigas. Ele disse, olha, vocês não podem ficar aqui no jardim da minha tia, porque vocês estão comendo as plantas e eu vou ter que jogar veneno. Então, eu vou dar um prazo para vocês saírem. Né? Agora, as que não saírem, eu vou ter que sacrificar. Né? E as formigas foram todas embora, sobraram só algumas revoltadas. Aí acabaram morrendo, porque ele teve que colocar ali Mas eu achei interessante a sensibilidade, né, do Chico, de estar conversando com elas, né? E eu tive um relato espiritual muito interessante. Um determinado senhor, ele tinha o hábito de proteger as formigas. Olha que interessante, ele não podia ver um formigueiro que ele queria dar um jeito de proteger, as pessoas querendo matar e ele querendo. Então, várias vezes ele pegou o formigueiro inteiro com algum objeto e levava longe para não ter perigo de ninguém matá-las e tal. E aí ele relata que no plano espiritual, quando ele desencarnou, ele teve um infarto, ele desencarnou com infarto. E quando ele chega no plano espiritual, ele sentiu que tinha umas formiguinhas, que tinha uns pontinhos de luz andando no peito dele, um monte assim, sabe? E ele olhou aqueles pontinhos de luz assim, ele disse, meu Deus, o que é isso? E ele foi sentindo um alívio, que ele estava com aquela dor, ainda até do outro lado, né? E ele foi sentindo um alívio, uma sensação de bem-estar, e quando ele viu aqueles pontinhos luminosos, como se fossem luzes, e ele disse, mas o que é isso? Eu não estou entendendo essas coisinhas assim que estão andando e tirando a minha dor. E aí disseram, são as formigas que você protegeu. Olha que interessante. São as formiguinhas que você protegeu. Hoje te cuidando aqui, te iluminando, né? E a gente vê que no mundo dos espíritos existem os animais, né? Você vê nos livros, André Luiz descreve, né? Os animais no plano espiritual. Sim. Tá certo? Então, é importante a gente entender isso, que a vida continua aqui e no plano espiritual os animais também têm os animais que
fazem todo o trabalho, né? E fazem parte realmente do processo evolutivo no mundo espiritual, né? O bem, todo e qualquer bem que nós fizermos, né? Sempre vai ser a nossa referência do lado de lá. Então, o momento de trabalhar, de estar ativo, né? Porque a caridade é o amor em ação. Então, você está dentro de um trabalho em prol, né, dos mais necessitados, dos animais que são nossos irmãos, né, nossos irmãos menores, isso é o que vai valer para nós, né, do lado de lá. Ninguém vai perguntar para nós, né, do outro lado, né, quanto dinheiro que a gente tinha, que título que a gente tinha. Não, o que conta para nós lá é o quanto de bem que nós fizemos, o quanto de amor que a gente distribuiu, é isso que conta, né? E mais do que isso, é a nossa consciência que ainda vai, né, nos martirizar do outro lado. Isso tem muitos livros que mostram, de tantas oportunidades que nós tivemos para estar ativo no bem e que nós declinamos. Não, vou deixar para depois. Não, quando eu aposentar. Não, quando eu ganhar na Mega Sena, né? A gente escuta muito isso, e a gente só tem o hoje, né? O amanhã a gente não tem. Hoje a gente está aqui. Amanhã pode ser que seja a nossa hora, né? Então a hora de fazer é agora, né? A hora é agora, né? E aí, Alessandra, eu estava pensando aqui, enquanto você falava, em relação à morte dos animais, né? O sacrifício delas em relação a nós. E eu acho assim que muitas pessoas, se tivessem que matar o animal para comer, ele não mataria, né? Eu acho que a maioria das pessoas já são sensíveis. Imagina você matando uma vaca. Será que você teria coragem? Eu acho que a maioria não teria coragem de matar uma vaca, né? Porque é muito triste. Eu tive uma vez na Sadia, no frigorífico, para olhar, assim, é uma coisa muito triste, né, de ver. Então, eu acredito que o ser humano, se tivesse que matar, ele não comeria tanta carne, né? Então, é muito triste. Por exemplo, né, o próprio frango, a galinha, né, é uma coisa assim violenta, horrível. Eu ainda sou da época que a gente criava galinha dentro de casa. Aí minha mãe falava, pega a galinha para matar. Eu digo, mãe, como que eu vou matar essa galinha? Essa galinha está aqui tanto tempo. Não, pega a galinha, você tem que matar a galinha. Aí eu pegava a galinha, ela falava, vai, mata. Eu disse, meu Deus, como eu vou matar essa galinha? Aí você tem que torcer o pescoço da galinha, é uma coisa esquisita, meu Deus do céu, o que é aquilo? Aquilo é muito difícil, é muito difícil, não é? Então eu acho que nós temos que repensar isso e começar a diminuir o hábito de comer tanta carne, de comer o animal, né? É óbvio que a gente precisa de proteína, mas por que não barata? Quando eu falo isso, o pessoal acha que eu estou louco, né? Mas o meu sonho é de um dia a gente conseguir, né, proteger os nossos animais e não mais matá-los. Esse é o nosso sonho. Mas eu acho que a Terra vai demorar um tiquinho ainda, né? Porque eu sinto que algumas pessoas são meio sádicas, parece que elas gostam de ver o sofrimento dos animais. Não sei se a palavra é essa, mas é como se ela gostasse de ver. Isso é muito triste. Eu vi o Divaldo falando uma palestra dele que, infelizmente, assim, no passado em Roma tinha o pão e o circo, né? Onde ali eram as feras e os animais e, né, aquela morte sangrenta. E que, infelizmente, que ainda existe, nós homens ainda temos necessidade disso, que você vê, né, esportes violentos e as pessoas, né, sentem prazer, lotam, né? De ver o outro, um homem batendo no outro, por exemplo, briga, o que é isso, gente? Que coisa triste. E isso, homens, né? Então, essas lutas muito, né, feias, né? E também de animais, né? A gente sabe que tem rinha de galo, de cachorro, e as pessoas, né? Tem gente que ainda sente prazer em ver esse tipo de coisa. Ainda se comprazem com isso, né? Isso, exatamente.
com essa questão do outro, de ver o outro sofrer, né? Então, nós precisamos realmente repensar as nossas condutas em relação a tudo isso, né? E considerar que tudo isso, como você lembrou muito bem, no plano espiritual vai ser levado em conta, né? Todo auxílio que você prestar a essa ou aquela pessoa, você vai, né? Você sabe que um dia eu estava nas Águas Quentes, olha que interessante. Estava lá com a minha família e aí tinha uma garrafa de coca em cima da mesa e uma abelhinha caiu dentro. E ela estava morrendo afogada dentro da Coca-Cola. E eu disse, meu Deus do céu, ela se debatia e não conseguia sair. Eu peguei um pauzinho assim e fui lá e consegui tirar ela. Ela deu assim aquela esticadinha, meio que sacudiu as asinhas assim, sabe? E aí, a hora que ela prumou, ela saiu voando. Cara, mas que sensação que eu tive de alegria. Eu falei, gente, olha, essa vinda minha aqui pode não ter servido para nada. Mas pelo menos uma abelha eu salvei. Não sabe essa sensação de que você salvou pelo menos uma abelhinha? Então eu acho que tudo isso é levado em conta, né? Em termos de consciência. Né? Com certeza. Olá, amigo, você que está aqui nos assistindo, meu nome é Carolina, sou trabalhadora voluntária do Centro Espírita Luz e Caridade. Nós estamos aqui no Centro Espírita, como vocês podem ver, a nossa casa é pequena, mas está sendo construída com muito amor e muita dedicação da comunidade cacerense. Então nós estamos localizados aqui em Cáceres, na Avenida São Luís, próximo ao Cadeião, no bairro Nova Era. E esperamos todos vocês aqui para conhecer as nossas atividades. Na segunda-feira, nós temos a caravana do culto do Evangelho no Lar, que visita os lares implantando o Evangelho no Lar nas famílias. Na terça-feira, nós temos reunião pública, palestra sobre o Evangelho e passe. E no sábado de manhã, nós temos evangelização de crianças, jovens, adultos, temos sopa, temos cestas de alimentos. Contamos com todos vocês para virem nos conhecer, nos auxiliar e assim como também frequentar o nosso estudo, que acontece aos sábados às 18 horas. Temos o curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, curso Nosso Lar, curso Passe, entre outros. Venham nos conhecer, venham participar das nossas atividades. Que Deus abençoe a todos. Estamos chegando em mais um final de programa, onde queremos agradecer a sua audiência, a oportunidade de estarmos aqui juntos e vamos convidá-los a fluidificar nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, não só o medicamento que cura as enfermidades do corpo, mas acima de tudo as da alma. Nos abençoe, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo